Bom, essa impressão digital, né, que eles comentam é usada para fazer esse mapeamento através das rosetas, que são justamente as pintas das onças pintadas. E elas funcionam como uma impressão digital porque elas são realmente muito individuais. Cada indivíduo tem um padrão específico e eles, por fotografia e por vídeo que eles capturam, eles conseguem ao longo dos anos fazer essa identidade, né, de cada animal realmente. Uma das pesquisadoras que tomou a frente dessa pesquisa é do ICMBio, a bióloga Beatriz Beisigel, e ela já monitora essa população ali de São Paulo desde 2016 e já foram identificadas de lá para cá 35 onças por esse monitoramento que é feito não só com, como eu falei, armadilhas fotográficas, mas também com acompanhamento por captura e implante de colar com GPS nos animais. E ela alerta ainda para todos os problemas que ambientalistas, no geral, passaram nos últimos anos, né? Então, abre aspas aí para o que ela fala. Estamos falando de uma facilitação muito grande do acesso às armas, de uma glamorização muito grande da figura do caçador, e a caça é uma ameaça importantíssima, né? E é uma das piores ameaças para uma população tão pequena. Como a gente falou, de 2016 para cá, são 35 animais nessa população que ela monitora há tantos anos. Então, ali na região de Paranapiacaba, que é uma região que tem muita mata, que tem muita trilha, e muita gente não sabe que tem onça, né? Geralmente, às vezes, escuta falar e tudo mais. Mas, realmente é uma verdade, né? Que a gente teve o incentivo de uso de armas e de caça nos últimos anos, e muita gente acaba não entendendo, mas você parar para pensar numa população de 35 animais, se você mata 2, 3 por ano, o tempo que elas levam para entrar em maturidade e começar a se reproduzir é muito longo. Então, ela até comenta que a estimativa é que em 100 anos realmente tem uma extinção total dessa população, dessas 35, né? Justamente por isso. Tem 35 na região de Paranapiacaba? Na região ali do entorno de São Paulo, da Grande São Paulo, né? Nessas regiões de mata ali, entre Paranapiacaba e várias outras cidadezinhas ali. É a região que ela já... Eu não sabia que tinha onça por aqui, não. Pois é. É protegido, tem né? Algumas. Essas áreas. Tem área que é de preservação. Tem. E, por exemplo, tinha na notícia falando sobre se é fêmea, se é macho, filhote, essas coisas. Então, sei lá. Tem algumas dessas 35, eles comentam que já reavistaram alguns indivíduos, já reavistaram mães com filhotes, que é muito raro de se ver, né? A fêmea com o filhote andando junto. Então, assim, é uma população que está se reproduzindo, mas que realmente é muito pequena. E ainda são caçadas, né? E, assim, talvez, né, essa notícia tenha saído também como resposta aos casos de caça que vem saindo, né? Aquele do mês passado, de março, não sei se vocês viram. Eu não cheguei a ver totalmente, porque toda vez que aparecia no meu Instagram, eu passava para cima, porque eu ficava muito agoniado e não conseguia ver as 3 onças que foram torturadas, praticamente. Nossa, não vi isso, não. Também não. Torturaram um filhote, tipo, arrancaram a cabeça de uma com o filhote vivo na frente da mãe. Meu Deus! Possível. Só por ruindade isso. Hã? Só por ruindade isso. É caçador, né? Como a pesquisadora mesma fala, né? Tipo, anos exaltando a caça no Brasil e o porte de armas dá nisso. Nesse tipo de merda. 4 anos de destruição, né? De retrocesso. 4 anos não fazem, né? Voltamos. E eu não vejo, tipo, 400 anos, entender qual é o prazer de fazer caça, velho. Ah, mas qual o prazer? Qual o prazer de exaltar uma arma? De dizer que arma é segurança? É a mesma coisa, sabe? É problema. É muitos problemas envolvidos, inclusive de autoestima, vamos dizer assim, sabe? De orgulho, de machismo mesmo. Tipo, achar que tá por cima de algo, achar que é superior a algo, mas na verdade é inferior a todo o resto, né? Superior a nada. Mas só para criminosos. Só para trazer também um ponto legal da notícia, só para reafirmar isso das manchas das rosetas, porque até para muita gente, algumas pessoas já sabem que eu trabalhava cavalo marinho, mas tipo, para cavalo marinho também o uso desses pontinhos, que eles têm muitos pontos de coloração, né?
a galera tem vários trabalhos que usam esses pontos, principalmente em ambiente natural, né, para identificar os indivíduos, para quando fazer monitoramento e realmente encontrar aquele indivíduo e saber que aquele é ele mesmo. Porque por mais que muita gente ache que esses padrões de onça pintada são todos iguais, não são. Realmente são, como eles usam o termo impressão digital, porque dá para realmente saber se aquele indivíduo é ele mesmo. Isso já foi visto também em vários animais, né? Essa questão de manchas, assim, funciona com, tipo as zebras mesmo, que cada lixa daquela individual, e assim vai, para muitos, girafa também. Faz muito sentido ser diferente, né? Mas, tipo, nunca tinha passado na cabeça que era isso mesmo. Uhum. Tipo, pra todo bicho, mas faz muito sentido. Só não tinha passado pela cabeça ainda. Assim, né? Tem aquela questão de que esses animais, muitos deles, principalmente se falar de peixe e tudo mais, conseguem mudar o padrão de coloração. Mas, assim, como é um padrão que muda de certa forma demorada, e dá para você, ao longo do tempo, você continuar identificando aquele mesmo indivíduo, mas e ver mudanças no padrão dele. Não é, assim, realmente 100% preciso, porque algumas espécies conseguem mudar, né, o padrão. Mas super será que eficiente. de forma também? Sim, cavalo marinho mesmo, por exemplo. E muitas espécies de peixe que muda totalmente, tipo, que começa a escurecer, então um peixe que era mais amarelado, com poucos padrões de melanina, começa a ter muita síntese de melanina e começa a ficar todo escuro, dependendo da peixe, do ambiente. Mas entendeu? Porque eu, Daniela, acho que isso é mais fácil, não fácil, mas é mais característico do peixe e não de um mamífero. Eu não imagino, tipo, a não ser assim, cabelo caiu, ficou branco. O gato, o cachorro, quando vai envelhecendo, vai ficando branco. Mas, tipo, uma mancha sai de um canto para outro, isso não... Mas é porque a gente não tem um padrão de manchas, né? Não, então, isso eu tô... Não, eu tô dando exemplo. Tipo assim, para peixe, para animal que se adapta ao ambiente, certo? Eu consigo imaginar isso. Agora, um mamífero qualquer, e aí eu dei o exemplo do humano, ou de um cachorro, ou de um gato. Vai envelhecendo e vai perdendo a melanina, provavelmente, dos pelos, né? Então, tipo... Aí, quando eu perguntei, né, se tipo, muda a morfologia da roseta ou a localização, para mim isso não é comparável, entendeu? Tipo, aí eu imagino o tamanho ou a coloração dentro daquela mesma roseta. Eu achei que estava perguntando em relação aos outros animais mesmo. Mas para mamífero... Não, é ela mesmo. É muito mais difícil mesmo de mudar. A gente tem que levar em consideração a espécie em si, né? O padrão da espécie. Porque, por exemplo, onça, girafa, zebra... A espécie tem isso. Então, tipo, tem essas manchas naturalmente. Não existe sem. É diferente, por exemplo, de mancha de um cachorro, por exemplo. Eu estava vendo esses dias um vídeo, e aí do Atlas, inclusive. E aí ele explica que, tipo, esse padrão de cachorro manchado, assim, com pintinhas, com bolinhas e tal, só existe em cachorros naturais. Ou naturais. Só existe em cachorros domésticos. Só apareceu depois da domesticação dos lobos. Não existe lobo manchado, assim, com bolinhas, com não sei o quê. Só quando eles foram domesticados que começou a aparecer esses padrões e aí foi mantido porque o ser humano achou bonito e escolheu aqueles animais para reproduzir, né? E aí entra várias questões, tipo, será que foi com certeza foi uma característica que o ser humano escolheu, como foi o ser humano foi o filtro seletor daquela característica e manteve nos animais. Mas também, tipo, será que já não poderia nascer na natureza, só que eles morriam logo, porque não conseguem se camuflar, não conseguem fazer nada disso, ou às vezes são até rejeitados pelos pais, né, que acontece muito. Ou se isso também, nesse vídeo, inclusive, ele mostra que, aparentemente, essa heterocromia do pelo dos cachorros tá ligado ao comportamento deles. De, tipo, depois que apareceram alguns genes que tornavam os lobos mais sociáveis, que essas manchas apareceram, e quando não tem esses genes, não tem essas manchas. Então, tipo... É muito interessante você pensar nisso, né? Que, tipo, às vezes tem uma característica aleatória, mas que está ligada com aquele gene que vai fazer alguma coisa específica no comportamento, como, por exemplo, e como a gente selecionou, o homem selecionou animais mais dóceis, né? Os lobos mais dóceis, aí apareceu. E eles descobriram isso porque eles fizeram esse experimento com raposas, eu acho. Eles pegaram várias raposas e colocaram presas e ficaram observando por várias gerações. Tipo, a primeira geração, que foi a que veio da natureza, ela era super arisca, super agressiva. E eles têm essa criação de raposas até hoje, que já está na 40ª geração. E essas raposas atuais são completamente dóceis, assim, totalmente acostumadas com o ser humano. E já aparecem alguns padrões manchados também nessa geração.
que não tem na natureza. Uhum. Então deve ser coisa de domesticagem mesmo. Então, parece estar muito ligado a esse gene específico que torna os animais mais dóceis, mais sociáveis, na verdade. Não é nem mais dóceis, é mais sociáveis com outras espécies. Será que também não tem a ver, tipo, com a luz? Porque o animal doméstico, ele tem um padrão... Porque a gente tá falando aqui não é dos de hoje, né? Foi dos primeiros domesticados. Na época que provavelmente não tinha luz. Solar, né? Hoje, não tinha luz, não tinha sol. Tá bom. Tiago falou uma frase aqui que foi perfeita, que fecha aquele assunto tipo, por que o ser humano gosta de venerar tanto armas e acha bonita essa questão de fazer isso com as onças? Isso, ó, masculinidade frágil que chama. É exatamente isso, gente. Exaltar a arma, exaltar essa coisa assim do ser humano, do homem machão, pai de família, que é ele que é o provedor. Masculinidade frágil, nada mais que isso. Sabe? Homem não limpa a casa. Masculinidade frágil, sabe? Por que você não pode limpar uma casa? Pelo amor de Deus, vai cair o quê? Devia até cair mesmo de alguns. Mas...